Eles atiraram espinhos no seu caminho, pensando que te veriam sangrar. O que não perceberam é que o destino afia as mentes mais brilhantes nas estradas mais difíceis, e cada espinho que atiraram tornou-se um degrau para você subir. Essa é a lei do equilíbrio cósmico. Toda mão torta acaba sendo torcida pelo mesmo caos que tentou libertar. E este universo não falha. Pode demorar, mas nunca esquece. A vida tem um jeito estranho de fazer as pessoas tropeçarem nas mesmas armadilhas que construíram para os outros. Você que foi escolhido não teve apenas sorte, você estava em alinhamento. O universo não te deu o poder de presente, ele o revelou através da adversidade. Aqueles que se sentaram de braços cruzados, esperando para te ver cair, são agora os que se desfazem em silêncio. O julgamento deles não veio da sua retaliação, mas da sua recusa em jogar o jogo deles. Você os assombrou sem dizer uma palavra, quebrou o ego deles com elegância, estilhaçou as ilusões deles ao fazer a única coisa que não podiam prever: crescer. Não de forma barulhenta, não para provar nada a ninguém, mas em paz e em silêncio. Cada vez que eles sussurravam dúvidas ao vento, o universo ecoava de volta para eles 10 vezes mais forte. Essa é a verdadeira beleza da justiça energética. Você não venceu lutando, você venceu tornando-se quem é. E isso os apavora. O poder de alguém escolhido não é barulhento, é intocável, é psicológico. É o tipo de presença que faz a sua ausência ser mais alta do que o barulho deles jamais foi. Se você sente esta mensagem, não está a assistir a isto por acaso. Curta este vídeo, inscreva-se e fique por perto. O seu próximo nível exige o seu silêncio, a sua força e a sua estratégia. Antes de irmos mais fundo nesta mensagem cheia de poder, pare e sinta isto de verdade. Eles montaram armadilhas, você construiu torres. Eles queriam uma reação, você lhes deu elevação. Você não apenas sobreviveu aos jogos mentais deles, você reescreveu as regras sem sequer tentar. Isto não é apenas uma história, é a sua confirmação. E se o seu espírito já está a vibrar, não é coincidência. Clique no botão de curtir se alguma vez deixou o silêncio falar mais alto do que a vingança. Inscreva-se para se manter conectado com os verdadeiros que se movem com maestria, não com barulho. E deixe um 99 nos comentários se você sabe que já superou o drama que eles esperavam que te quebrasse. Fique comigo, porque o que vem a seguir é o plano para fazê-los se arrependerem de terem brincado com a sua energia. Vamos começar. Pare de morder a isca. Vencer sem lutar é o verdadeiro movimento de poder. Eles deram todos os tiros que tinham, na esperança de abalar o seu espírito. Mas cada insulto, cada provocação silenciosa, cada ato mesquinho caiu no vazio onde a sua reação deveria estar. Isso não foi fraqueza, foi brilhantismo disfarçado de contenção. Eles queriam te puxar para o caos, acender o fogo, saborear a guerra. Mas você lhes ofereceu quietude. Não porque não pudesse responder, mas porque o barulho deles nunca mereceu a sua energia. Os ataques deles batiam como gotas de chuva no ferro, faziam barulho, mas nunca penetravam. O que eles não esperavam era quão profundo o seu silêncio iria cortar. Quando alguém é adicto ao conflito, a paz torna-se a rejeição mais violenta. Você não gritou, não respondeu à altura, simplesmente se recusou a dar-lhes lugares na primeira fila para a sua evolução, e foi isso que os destruiu. Porque quando a sua ausência começou a ecoar mais alto do que a presença deles, eles perceberam a verdade mais cruel: eles já não importam no seu universo. As leis cósmicas não funcionam com base na emoção, funcionam com base na energia, e a energia não mente. Enquanto eles tentavam te drenar, zombar de você, testar a sua paciência, eles expuseram o próprio vício em atenção. Você não estava a jogar xadrez, você era o tabuleiro. E eles nem perceberam que estavam a mover-se nos seus termos. Um por um, os esquemas deles começaram a ruir. A necessidade desesperada de se manterem relevantes na sua história começou a consumir o próprio espírito deles. Cada movimento manipulador que fizeram revelou mais dos seus danos, não da sua vulnerabilidade. Eles abriram o livro de jogadas na esperança de te confundir, mas acabaram por transmitir todas as suas fraquezas. Você nunca foi a pessoa instável. Você nunca esteve confuso. Você estava apenas a vê-los escrever a sua própria queda, em tempo real. Enquanto eles se debatiam, você flutuava. Enquanto eles conspiravam, você mudava de direção. A sua calma não era passiva. Era uma guerra espiritual vestida de graça.
Era uma indiferença divina envolta em poder. Era o tipo de quietude interior que faz até os inimigos mais barulhentos começarem a ouvir as suas próprias vozes, ecoando alto demais nas suas cabeças. Eles pensaram que manter o seu nome na boca deles manteria a sua energia por perto, mas não funcionou assim. Porque você não pertence mais a eles, nem energeticamente, nem emocionalmente, nem na história deles. Eles tentaram te puxar de volta para a arena, mas você já superou esse campo de batalha. Você transformou a guerra numa lição e foi embora segurando o diploma que eles nunca conquistaram. Então, lembre-se disto. Quando o silêncio se torna a sua resposta, o universo começa a responder a seu favor. E quando o drama se acalma e a fumaça se dissipa, o que resta é sempre a verdade. E a verdade é esta: você venceu não porque lutou, mas porque se recusou a participar em batalhas que estavam abaixo do seu destino. Não alimente o ego deles. Deixe o silêncio expor o que as palavras não conseguem. Pessoa escolhida, no momento em que você parou de reagir, o jogo virou. Você nunca esteve apenas a ignorá-los, você estava pagando o poder deles em tempo real. Pessoas que dependem do caos para se sentirem importantes não conseguem sobreviver sem atenção. E você as deixou famintas do seu combustível favorito, a sua energia. Elas precisavam da sua raiva, da sua explicação, da sua defesa. Mas em vez disso, você não lhes deu nada. E nesse nada, elas desmoronaram. Veja bem, o silêncio não é fraqueza, é um espelho. E quanto mais alto eles gritavam para esse espelho, mais as suas próprias projeções voltavam para assombrá-los. Eles chamaram isso de fuga, de frieza ou de falsa paz, mas na verdade era a sua elevação a deixá-los desconfortáveis debaixo da pele que vestiam com confiança. Você deixou o silêncio falar a sua verdade não por medo, mas porque o seu espírito sabia disto. O verdadeiro poder nunca implora para ser compreendido. E quando você para de atuar para pessoas que prosperam na sua vulnerabilidade, você aciona algo mais profundo do que a raiva. Você aciona a irrelevância. É por isso que eles entraram em parafuso. Eles não estavam zangados por você não ter lutado. Estavam apavorados por você já não se importar o suficiente para sequer aparecer. Você superou o teatro deles. Você parou de dançar ao som da disfunção, e os aplausos que eles costumavam receber ao te ver defender-se desapareceram. Deixe o silêncio ser a sua espada mais afiada. Deixe a confusão deles crescer no vazio onde a sua validação costumava estar. Deixe a sua evolução assombrar os espaços aos quais eles não podem mais acessar. Porque a verdade é esta: quando a sua energia se torna indisponível, o ego deles não tem mais onde se esconder. E nessa exposição, o jogo já terminou. Retira sua energia e deixe o caos deles desmoronar sem você. Pessoa escolhida. O movimento mais inteligente que você já fez não foi barulhento. Foi a saída silenciosa. Você não bateu portas, não publicou mensagens enigmáticas. Você simplesmente puxou a sua energia de volta e deixou o circo deles fechar por conta própria. Porque assim que a sua energia saiu da equação, o caos deles perdeu o seu público e o seu combustível. Eles queriam você envolvido, fisgado, reagindo, lutando. Eles prosperavam com a sua atenção como parasitas que se alimentam da presença. Mas no momento em que você deu um passo atrás e reivindicou os seus recursos emocionais, toda a ilusão desmoronou. Era para isso que eles nunca se prepararam. Não para o silêncio, não para a distância, mas para a percepção de que o seu desapego era o início do desmoronamento deles. Quando você foi embora sem hesitar, sem se exaltar, sem precisar de ser compreendido, foi aí que o jogo terminou. Porque o caos não sobrevive na quietude, o drama não pode existir sem envolvimento, e a manipulação desmorona no segundo em que perde o controle do seu foco. Eles pensaram que poderiam te atrair para sempre, pensaram que os gatilhos deles sempre funcionariam, mas você evoluiu, e agora a sua ausência é mais alta do que qualquer discussão para a qual eles tentaram te arrastar. Você não precisa de expor ninguém. Você apenas dá um passo atrás e deixa a própria energia deles fazer o trabalho. E ela sempre faz, todas as vezes. Confie na balança. Cada ataque inclina o equilíbrio em direção à sua ascensão. Pessoa escolhida. O que eles pensaram ser um ataque foi na verdade uma transação. A energia não desaparece,
ela muda de lugar. E cada vez que eles vieram atrás de você, algo começou a mudar a seu favor. O universo não funciona com base em quem é o mais barulhento ou quem tem a última palavra. Ele funciona com base no equilíbrio. E quanto mais eles atiraram em você, mais a balança se inclinava silenciosamente na sua direção. Eles não perceberam que, ao ficarem obcecados com a sua queda, estavam a alimentar a sua ascensão. Cada campanha de difamação, cada olhar de lado, cada conspiração disfarçada de preocupação, tudo contou. Enquanto eles estavam ocupados a criar armadilhas, estavam sem saber oferecer sacrifícios no altar do seu sucesso. É assim que a balança funciona. Silenciosa, lenta, precisa. Um empurrão longe demais e a energia vira. Você nunca teve de expô-los, nunca precisou de implorar por justiça, porque o peso das suas ações fez isso por você. A inveja deles tornou-se o seu impulso. A mesquinhez deles tornou-se a sua propulsão. Eles atiraram terra e essa terra tornou-se o solo para as suas raízes se aprofundarem. Não interrompa a balança com vingança. Deixa fazer o que sempre fez. Fique quieto, mantenha-se afiado e observe, porque cada vez que alguém te ataca com intenção impura, sem saber, financia a sua próxima grande conquista. Fique quieto, observe tudo. Deixe que eles te entreguem o manual de estratégias deles. Pessoa escolhida, o silêncio é sua arma mais afiada, e a maioria deles nunca percebeu isso. Enquanto eles confundiam a sua calma com confusão, você estava a analisar tudo. Cada sorriso sarcástico, cada falso elogio, cada silêncio estratégico da parte deles foi registrado. Eles pensavam que estavam a comandar o jogo, mas estavam a vazar informações a cada movimento. Você não estava a ser lento, estava a estudar. Não estava a ser ingênuo, estava a anotar padrões. Eles estavam a atuar para um público que não sabiam que estava a tomar notas em alta definição. Você nunca precisou de cavar para encontrar podres. Eles trouxeram-nos aos seus pés, disfarçados de conversa. Eles se expuseram porque presumiram que você era inofensivo. E esse foi o truque. Você sabia que quanto menos dissesse, mais eles revelariam. No momento em que acreditaram que tinham a vantagem, ficaram descuidados. E nesse descuido, eles te entregaram o plano. Você não precisou de confrontá-los, apenas observou. Porque às vezes o poder não ruge, ele apenas calcula. Você estava 5 jogadas à frente enquanto eles celebravam vitórias temporárias, sem saber que você já tinha vencido a guerra ao se recusar a mostrar as suas cartas. E essa é a beleza perigosa de uma pessoa escolhida. Nós não nos apressamos, nós observamos. E quando eles percebem que estivemos observando, já é tarde demais. Não procure por um desfecho. O colapso deles é o desfecho de que você precisava. Pessoa escolhida, vamos deixar uma coisa clara. O desfecho nunca viria embrulhado num pedido de desculpas. Nunca chegaria numa frase arrumada e amarrada com sinceridade. Essas pessoas queriam te confundir, não te confortar. Elas se alimentavam das suas perguntas, construíam o seu poder na sua busca por clareza. Mas no momento em que você parou de perguntar por quê, toda a ilusão desmoronou. Você não recebeu um desfecho, você tornou-se o desfecho. O colapso deles, a espiral que você não testemunhou, mas sentiu a quilômetros de distância, essa foi a sua confirmação. Aquele silêncio depois que você se afastou, esse foi o universo a aprovar a sua decisão. Quando eles perderam acesso à sua energia, perderam acesso à versão de si mesmos que só se sentia poderosa por perto. E de repente, tudo que eles enterraram sob o ego começou a entrar em erupção em público. Você não precisava de respostas, precisava de distância. E agora você vê o que a distância revela. O quão barulhenta a vida deles se torna quando a sua fica silenciosa. A máscara que eles usavam para se fazerem de vítimas está rachando sob a pressão da exposição. E enquanto eles desmoronam sobre o peso das suas próprias mentiras, você está a subir. Calmo, firme, intocável. Então não procure por um desfecho. Aquela tempestade em que eles estão presos agora, esse é o desfecho. Deixe que ele fale por si mesmo. Proteja a sua paz como se fosse ouro. Limites não são muros, são escudos. Pessoa escolhida, você não precisa de gritar para proteger o que é sagrado. Você só precisa de parar de dar acesso a pessoas que não o mereceram. A sua paz não é um luxo, é uma armadura. E quando você começou a tratá-la como ouro, tudo mudou. De repente, o barulho ficou mais alto. As mãos que antes te aplaudiam começaram a implorar por atenção. Por quê? Porque os seus limites expuseram a dependência deles do seu caos.
Você não construiu muros para afastar as pessoas. Você construiu escudos para manter a sua energia intacta. Há uma diferença. Um muro esconde o medo. Um escudo reflete o ataque. Você aprendeu a dizer não sem explicação. Parou de justificar a sua alegria. Parou de pedir desculpas por escolher a solidão em vez do absurdo. E no minuto em que o fez, eles te chamaram de frio e distante, arrogante. Isso não é problema seu, é a projeção deles. Ecos da sua própria incapacidade de existir sem drenar alguém. Eles nunca quiseram conexão, queriam acesso. Eles não sentiram falta da sua presença, sentiram falta de controlar a sua paz. O seu silêncio tirou-lhes a vantagem. A sua distância estilhaçou a ilusão de influência deles. Limites não significam que você está amargurado. Significam que você evoluiu. Significam que você finalmente entende que nem todos que sorriem merecem um lugar perto da sua alma. Guarde a sua energia como o trono que ela é. Deixe o seu escudo falar mais alto que as suas palavras, porque a paz é o movimento de poder mais ruidoso que uma pessoa escolhida pode fazer. Rejeite a culpa. O colapso deles não é sua responsabilidade. Pessoa escolhida, você tem que parar de internalizar o colapso deles como se fosse o seu crime. O colapso deles não aconteceu porque você foi cruel. Aconteceu porque você parou de se dobrar. No momento em que você retirou a sua energia, toda a estrutura de controle deles começou a ruir. E agora eles estão desesperados. Não porque você os magoou, mas porque não conseguem mais manipular o que não conseguem alcançar. Eles chamam isso de abandono. Você chama de clareza. E a culpa que eles tentam servir-lhe não é sua para carregar. É reciclada do próprio arrependimento deles, torcida numa máscara para encobrir a verdade, que eles se habituaram a abusar da sua bondade e agora estão zangados porque você cortou o fornecimento. Eles queriam você nas trincheiras com eles, escolhendo o caos em vez da conexão, escolhendo discussões em vez de atenção, escolhendo a dor apenas para se sentirem próximos. Mas você acordou, e a sua recusa em jogar esse jogo fê-los perceber algo doloroso. Eles nunca tiveram poder real, apenas acesso. Portanto, não hesite quando eles entrarem em parafuso. Não volte para limpar o que eles quebraram com as próprias mãos. O colapso deles é um espelho, não a sua bagunça. Deixe-o sentir como é estar numa sala onde a sua presença costumava habitar. Aquele silêncio que eles não suportam, esse é o som do seu crescimento. Pessoa escolhida, você não é frio, você está curado. E a cura sempre parecerá traição para aqueles que só sabiam te amar através do controle. O colapso deles não é sua culpa. É a lição inacabada deles. Não leve para o lado pessoal. Apenas continue a caminhar como a tempestade que eles nunca esperaram que sobrevivesse. Transforme cada ataque em arte. Domine a alquimia da redireção de energia. Pessoa escolhida. Eles vieram até você com desprezo, com calúnias, com provocações sutis disfarçadas de piadas. Eles queriam a sua reação. Eles precisavam dela. Porque se conseguissem acionar o seu caos, sentiriam que ainda tinham acesso ao seu centro. Mas você fez algo que eles nunca esperaram. Você não vacilou? Você virou o jogo. Você transformou os ataques deles em combustível. As projeções deles tornaram-se a sua tinta. A dúvida deles tornou-se a sua tela. Você transformou cada insulto em inovação, cada atraso em design, cada tentativa de te destruir em mais uma razão para criar com mais força, mais nitidez, mais intensidade. É isso que separa os escolhidos dos comuns. Você não retalia, você transmuta. Você não se envolve no drama deles. Você absorve a carga e a redireciona para algo poderoso. Isso é alquimia energética. É por isso que eles não entendem como você continua a vencer quando tudo o que eles enviam é veneno. Porque você dominou a arte ancestral da redireção emocional, onde o veneno se torna visão e o ódio se torna força motriz. Eles não sabiam que o seu silêncio era um caldeirão, e tudo o que eles atiravam em você, você derretia, reforjava e saía como algo de ouro. Você não está apenas a sobreviver ao fogo, está criando armas a partir dele. Então, deixe-os continuar a atirar chamas.
Você está ocupado demais a esculpir um legado a partir das cinzas. Proteja a sua alegria em silêncio. É isso que desencadeia a obsessão deles. Pessoa escolhida, nunca subestime o tipo de caos que a sua alegria silenciosa causa. Você não anunciou a sua transformação, não publicou todas as vitórias, você simplesmente se moveu em silêncio, e esse silêncio tornou-se insuportável para aqueles que precisavam da sua miséria para se sentirem importantes. A sua alegria, privada, pacífica, imperturbável, tornou-se a única coisa que eles não conseguiam tocar, e só isso acendeu a obsessão deles. Eles não estavam apenas a observar, estavam a estudar você, a vasculhar sua vida como investigadores à caça de fraquezas, na esperança de encontrar uma falha na sua confiança, uma mancha na sua serenidade. Mas você não lhes deu nada. Sem desabafos, sem colapsos, sem permissão para entrar na sua realidade. E isso os fez entrar em parafuso. Veja bem, a sua alegria é ameaçadora não porque é barulhenta, mas porque está enraizada. Não implora por atenção, não pede aprovação. É autoalimentada, autocultivada e autoprotegida. E esse tipo de alegria faz com que as pessoas que dependem do caos externo percam a cabeça. A sua paz interior tornou-se a resistência mais ruidosa. O seu sorriso, a rebelião mais agressiva. Enquanto eles precisavam de barulho para se sentirem vivos, você encontrou vida na quietude. E quando as pessoas que prosperam com o controle emocional percebem que não podem mais te aceder, começam a desmoronar. Elas não conseguem lidar com a versão de você que é feliz, indisponível e absolutamente intocável. Elas são assombradas pelo fato de que a sua alegria existe sem elas e o seu silêncio a torna mais alta do que nunca. Portanto, proteja. Guarde a sua alegria como um tesouro sagrado, porque não é apenas felicidade, é a prova de que eles nunca tiveram poder sobre você. Deixe-os jogar damas. Você move-se em silêncio como um grande mestre. Eles estavam ocupados a saltar peças, a celebrar vitórias superficiais, enquanto você estava sentado, a planejar 10 jogadas à frente. Deixe-os continuar a aplaudir vitórias temporárias. Deixe-os gabar-se de momentos em que você nem sequer apareceu. Porque vocês não estavam no mesmo jogo, eles estavam a jogar damas de forma barulhenta e desleixada, enquanto você executava um xadrez silencioso e cirúrgico numa dimensão em que eles nem conseguem entrar. Eles pensaram que o seu silêncio era fraqueza, mas o silêncio, pessoa escolhida, é a forma mais elevada de poder quando vem da clareza. Você não estava quieto porque não sabia o que dizer? Estava quieto porque já via como o tabuleiro iria mudar sem levantar uma única peça. Eles queriam te atrair para uma retaliação míope, para reações mesquinhas que satisfariam o seu desejo por caos. Mas, em vez disso, você respondeu como um grande mestre, calmo, estratégico, focado no jogo final, enquanto eles estavam obcecados com o teatro. Você não precisa de provar que está vencendo quando a sua evolução já o prova por si. Eles estão reagindo às sombras, você está trabalhando com substância. Eles estão vazando emoções, você está preservando energia. Você não está acima do barulho, está para além dele. É por isso que eles não conseguem mais acompanhar os seus movimentos. Permaneça aí. Mova-se em silêncio e deixe-os engasgarem-se com suas próprias suposições. Não procure vingança, a sua indiferença já é a devastação. Pessoa escolhida, eles ainda nem perceberam, mas você já deu o golpe final. E não foi com as suas mãos, não foi com as suas palavras, foi com a sua indiferença. O tipo de indiferença que lhes rouba o acesso, a atenção e o oxigênio emocional. Veja bem, eles construíram a sua identidade em torno da sua reação. Eles se alimentaram dos seus gatilhos, estudaram os seus humores como um mapa. Mas quando você não lhes deu nada, foi aí que tudo o que eles construíram para te controlar começou a desmoronar. Você não gritou, não retaliou, você desapareceu. Mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Você evoluiu em silêncio enquanto eles entravam em parafuso, à espera de uma tempestade que nunca chegou. É isso que eles não conseguem suportar. Não a perda de poder, mas a ausência de significado, porque no momento em que você parou de se importar, eles perderam o controle da realidade.
A indiferença é o veredito final. É o que faz o seu sucesso doer mais. É o que faz o seu silêncio ecoar como um trovão nos jogos vazios deles. Quando você se desapegou, não apenas venceu, você os deixou presos numa guerra sem oponente, sem significado, sem resultado. Essa é a verdadeira devastação. Ser apagado de uma história que eles pensavam que ainda estavam a controlar. E essa é a reviravolta que eles nunca viram chegar. O seu silêncio tornou-se o final que eles não puderam reescrever. Enquanto eles procuravam maneiras de acionar o caos, você dominou a paz. Enquanto eles planejavam vingança, você evoluiu para além do reconhecimento. É isso que te torna intocável. É isso que te torna escolhido. Se isto te tocou profundamente, é porque a sua energia já não corresponde à guerra em que eles estão presos. Curta este vídeo se alguma vez escolheu o crescimento em vez da mesquinhez. Inscreva-se para se manter conectado a este nível de verdade. E deixe um 99 nos comentários se a sua indiferença já deixou alguém devastado. O seu silêncio foi a jogada final.